A manifestação de ontem, realizada em Lisboa e organizada pelo Chega, contra a imigração desregulada e a segurança que se vive em Portugal, acabou por mexer com os mídias de uma forma que estão de cabeça perdida e que era expectável que o comportamento deles fosse aquele que acabou por se verificar. Eu até tenho aqui algumas imagens. Ontem, enquanto se realizava a manifestação, na CNN foi feito um comentário por alguém que é apresentada como comentadora, que é Amanda Lima. Amanda Lima, uma brasileira a trabalhar em Portugal, comentadora de televisão e da CNN, que diz que de facto foi histórico, mas foi histórico pela negativa, e critica o Chega de uma forma completamente surreal, porque diz que inclusive depois das medidas tomadas pelo governo não existem motivos para estarmos preocupados com a desregulação da imigração. Dois pontos. Primeiro, assume que existia uma imigração desregulada, o que continua a existir. Aliás, os vistos CPLP e a forma como os vistos CPLP foram suspensos, permitindo que quem vem, por exemplo, do Brasil, como Amanda Lima, entrasse, não sei se é o caso dela, que entrasse no país com o visto CPLP, com a dispensa de outro tipo de documento, acabaram por ser motivo de abertura de um procedimento por parte da União Europeia ao criticar esta situação, e que o próprio procedimento da União Europeia faz com que exista uma suspensão da suspensão de vistos, considerando a própria União Europeia que existe uma violação clara daquilo que é o Acordo de Schengen, onde um dos seus pontos é a garantia de quem vem de fora do espaço Schengen ter que ser controlado à sua entrada, e Portugal, ao permitir que quem vem sem visto da CPLP, está a violar claramente isso. Portanto, vale o que vale, mas esta senhora comentadora, durante as eleições do Brasil, teve sempre um posicionamento pró-Lula e numa visão esquerdopata, que agora se reflete com toda a aversão que tem ao Chega e a André Ventura, etc., mas aos quais os canais portugueses, à falta de melhor, colocam esta gente como comentadora de televisão, que não sei bem porquê. Eu estava a aguardar que hoje os jornais, a imprensa escrita, que tanto se diz imparcial e que tanto tenta que o Estado os apoie por falta de publicidade e por falta de vendas, estava à espera que hoje tivessem no mínimo uma posição digna de falar de uma forma digna e justa da manifestação. Eu acho que os jornais ainda não perceberam que o facto de tomarem um posicionamento completamente com falta de independência cansa as pessoas, e as pessoas chegam a uma altura que preferem não ler jornais e procurar a verdade no outro lado. As pessoas que viram ontem as imagens transmitidas por todos os deputados, militantes, simpatizantes e portugueses comuns que participaram na manifestação em Lisboa, imagens essas que estão espalhadas por todas as redes sociais, perceberam que estavam milhares de pessoas na rua. Estavam milhares de pessoas na rua. Existem inclusive informações de que estavam cerca de 7.000 pessoas. Bom, vamos ver o que é que a imprensa diz hoje. O Diário de Notícias, na sua capa, bem podemos procurar, e a única coisa que tem é assim muito pequenino, cá em baixo diz: manifestação. André Ventura mete milhares no Rossio pela Rua da Betesga, em nome da Reconquista. Menos mal, parabéns ao Diário de Notícias, de qualquer forma. Pouco destaque para a importância que este evento teve. Chegamos ao Jornal de Notícias, e no Jornal de Notícias vem apenas uma fotografia, também na capa, de uma senhora, que por acaso eu cruzei-me com esta senhora, uma senhora já com uma certa idade, que devia ter algum juízo da forma como se manifestou, mas a fazer sinais obscenos para a manifestação do Chega, e diz: imigrantes, manifestação do Chega contestada nas ruas, 2 detidos por resistirem à PSP. Oh, meus caros, mas quais contestada? Contestada por meio dos parolos que estavam na Igreja dos Anjos, e mesmo na zona do Intendente a contestação foi praticamente nula, porque a polícia fez um excelente trabalho e não havia ninguém a contestar. Mesmo no Martim Moniz,
foi completamente pacífico, onde nós nos manifestámos sobre aquilo que considerávamos que eram os nossos princípios e aquilo que acreditamos, e existiam 3 atrasados mentais numa janela com a bandeira do Brasil a fazer gestos obscenos. Mas qual contestada? Depois vamos ao Correio da Manhã. E o Correio da Manhã, procurando pela capa, não tem uma única menção à manifestação. 0. Não tem absolutamente nada. E, portanto, tem aqui o caso dos e-mails, do Benfica e tal. E, portanto, enquanto vamos alimentando a malta com o futebol, isto vai seguindo. Vamos então ao público. E no público, procurando novamente pela capa, não tem nada. Também não tem nada. Tem uma notícia acerca da direita austríaca, a dizer extrema-direita. Vence pela primeira vez na Áustria. Mas não tem nada em relação àquilo que se passa. Ou àquilo que se passou ontem. Depois, entretanto, vamos então ao Expresso. E chegamos ao Expresso e o Expresso não sai à segunda-feira, portanto temos que ir ao online. E no online, a parte da sociedade diz: 2 detidos na manifestação do Chega contra a imigração. Primeiro, não é contra a imigração, é contra a imigração desregulada. Portanto, convém esclarecer as pessoas e não mentir. Momentos de tensão foram registrados na manifestação em Lisboa, convocada pelo Chega, que mobilizou milhares de pessoas, menos mal, com polícias a deter 2 jovens que entoavam 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. Oh, meus amigos, eu nem sei o que é que eles entoavam. A recepção que foi feita e as tentativas de agressão que foram feitas à coluna que estava a passar do Chega, essa foi óbvia. Eu assisti à situação e assisti à forma como se revoltaram contra a polícia e tentaram agredir e passar a barreira de segurança. E, portanto, se não gostam de um Estado que garanta a sua segurança e a liberdade à manifestação, 25 de Abril sempre, 25 de Abril sempre, 25 de Novembro muito mais, e por isso é que conquistamos as ruas e por isso é que temos liberdade para nos manifestar. A liberdade para nos manifestar dá-nos, no entanto, a premissa que fazemos em segurança. E eu volto a repetir aquilo que disse ontem: a grande responsabilidade é de quem autorizou contra manifestações a serem feitas no mesmo sítio, e onde tiveram que ser os polícias, mais uma vez, a evitar que acontecessem problemas de qualquer forma. E podem ver isso no meu vídeo de ontem. É bem claro que ninguém do Chega respondeu a estes energúmenos. E, portanto, a situação que aconteceu não é aquilo que está aqui relatado e a tentarem passar com esta lógica de que aconteceu aqui um problema, porque já não conseguem vir com essa retórica. A SIC, que também é um canal que gosto imenso do Chega, coloca no jornal online a dizer: imigração, a ação da polícia e a manifestação são criticáveis sem dúvida nenhuma. Nada justifica que a polícia concentre todos os esforços em 2 pessoas que foram agredidas e deixe o agressor ir embora. Diz Paulo Baldaia no Expresso da Manhã. Ó Paulo, já tivemos diversas vezes situações em que eu discordo daquilo que o Paulo Baldaia diz. Já tive até uma situação curiosa em debate na SIC Notícias, nunca debati com o Paulo Baldaia, mas de eu ter corrigido a mentira que tinha sido por Paulo Baldaia na SIC Notícias e depois à saída cruzar-me com ele e ele dizer-me: eu não disse nada aquilo que o senhor deputado acabou de dizer. Eu disse, e basta puxar a cassete atrás e perceber que eu só lhe vim aqui chamar a atenção daquilo que você disse, e o que você disse era completamente falso e nem sequer fazia sentido a forma como tinha dito. E, portanto, digo e repito que aquilo que ele tinha dito na altura não era factual, e ele tanto se sentiu incomodado que ele entrou em direto imediatamente após o intervalo em que existe a mudança de cadeiras, os comentadores políticos a sair e os comentadores residentes a entrar, e ele entra e vem dizer que acabou de ser acusado aqui por um deputado do Chega, por algo que é mentira. Pena em não darem o direito ao contraditório, porque eu dizia-lhe novamente na cara que ele estava a mentir. E estava a mentir como está a mentir desta vez, porque ele não tem noção do que aconteceu, e basta ver as imagens para ver aqueles rapazinhos com um ar muito simpático, todos de cara tapada, apenas a ver-se os olhos, que estavam na zona dos Anjos e que reagiram à nossa passagem, assim como a pessoa que é detida, de maneira nenhuma estava de cravo na mão e ia tentar ali vir falar do 25 de Abril sempre, e a revolução dos escravos e a liberdade. Veio com uma atitude mega agressiva, quando afastada pela polícia e impedida de passar para a zona
onde estavam os manifestantes do Chega, teve uma atitude de revolta, que é o que esta gente faz, não consegue cumprir as ordens da polícia e começa a destrambelhar por completo, e obviamente a polícia o que fez foi reagir e deter a pessoa que estava a ter comportamentos que não se coadunam com o tipo de sociedade, lá está, que nós acreditamos com uns valores completamente díspares do que esta gente defende. Portanto, eles vão continuar, e como o André Ventura disse ontem, o Presidente foi bem claro no discurso que faz no Rossio, grande discurso mesmo que faz no Rossio, durante os próximos meses, durante os próximos anos, eles vão continuar com esta lógica de que isto é racismo, de que isto é xenofobia. Isto não é racismo, isto não é xenofobia. Isto é defender aquele Portugal em que acreditamos, isto é defender a cultura e a tradição que os nossos pais nos deixaram em relação a este país. Foi isto que nos deixaram com tradição, com cultura, e se houve falhas dos nossos pais, que nós agora tenhamos a capacidade de permitir que tudo seja reposto dentro daquilo que será a normalidade deste país. Existem factos históricos que têm sido ocultados, culpa, quando digo dos nossos pais, é uma geração que nos antecedeu e que permitiu que a escardalha fosse tomando posse daquilo que é a academia, daquilo que é a educação, e que nos foram tentando formatar a cabeça. Neste caso em concreto da imigração, a posição é muito clara. Como, por exemplo, eu acho que não existe nenhum português que esteja a ver este vídeo, e nem aqueles que estão cá, que são imigrantes e que acabam por estar a trabalhar, concordam que aqueles que vêm para cá, que praticam crimes, devem viver à conta da segurança social e não devem ser repatriados de imediato, ou que não devem ser deportados para o seu país. Portanto, ontem a manifestação correu bem, vai continuar esta retórica. Isto sim é discurso de incentivo ao ódio, isto sim é discurso para tentar criar uma divisão na sociedade, que é o Chega contra o resto da sociedade. Só que eles ainda não perceberam que a maior parte das pessoas começam a passar para o lado do Chega porque as pessoas veem, e portanto não adianta uns terem dito que eram centenas de pessoas com André Ventura na rua, e nós vimos as imagens, milhares de pessoas. Há aqui alguns jornais que dizem de facto milhares e que acabam por não querer dizer concretamente quantos eram, porque tinham medo de assumir que foi uma grande manifestação. Ana Gomes também ontem que dizia que aquilo tinha sido um flop, a manifestação foi um flop. Flop foi aquilo que ela fez enquanto andava lá no MRPP, que boicotava a saída das pessoas das fábricas, ou boicotava que as pessoas trabalhassem nas fábricas, inclusive até os padeiros, para que não fosse fornecido pão durante a noite, com aquilo que era a visão daqueles que escreviam nos muros em Lisboa, morte aos traidores, que era o MRPP, onde ela fez parte e de onde ela saiu, e depois foi fazendo ali uma carreira diplomática sempre toda muito a jeito, mas que tem uma aversão ao Chega porque já percebeu que ela connosco, ela sim, ela e todos aqueles que ela patrocina e que arranja forma de patrocinar, não passarão. Ela que se preocupa agora com os despachos em tribunal dados pelos familiares e com tudo aquilo que mais uma vez está envolvida, depois de ter sido beneficiada nas vacinas, depois de continuar a ser beneficiada na situação da piscina. Preocupe-se com isso, porque na realidade ela sabe, e sabe muito bem, que o dia que o Chega for governo, e já faltou muito mais, são pessoas como estas que praticam ilegalidades e que depois acham que são supra-sumos da batata e que estão acima de toda a gente. São pessoas como esta que nós iremos atrás e que obviamente não lhes daremos descanso. Portanto, ela que se preocupe com a vidinha dela e com as coisinhas dela e não invente, nem vá para a televisão, que eu nem sequer consigo perceber como é que alguém mete Ana Gomes como comentadora televisiva, porque pelo menos eu vejo os certos que me enviam, mas quando estou a assistir ao canal em direto e ela me aparece, mudo o canal. No limite tenho que aturar se estiver frente a ela num debate. Já aconteceu, não aconteceu muitas vezes, com muita, mas muita pena minha.